Então, galera, dessa vez vamos resolver um exercício de continuidade, que são duas alíneas, uma sobre a continuidade de uma função e a segunda sobre o teorema de Bolzano. Hoje eu estou gravando por outro meio, porque o computador que eu utilizava morreu. Então, aqui está a questão, e vamos lá. Considere a função f de domínio R, definida por f de x, definida por ramos, tem dois comportamentos, se x menor que 3, ou seja, de menos infinito a 3, ela tem um comportamento, e esse comportamento é dado pela função menos x ao cubo mais 5x mais 2, e depois de 3 a mais infinito aberto, ela tem um comportamento, que é uma função afim, 4x mais 1. Então, na primeira questão, ele pede para estudar a continuidade de f no domínio R. Então, ele quer saber a continuidade da função em R, ou seja, em todo o conjunto dos números reais. Então, a continuidade, primeiro, é quando não tem nenhuma interrupção no gráfico da função. Por exemplo, a gente pode pegar um lápis, uma caneta, e passar assim, escrever uma função sem levantar o lápis nenhuma vez. Isso quer dizer que ela é contínua, você consegue escrever sem nenhum problema. E para a gente estudar a continuidade de f no domínio R, a gente tem que analisar os dois ramos. Então, nós temos que fazer antes de 3, de menos infinito a 3, se ela é contínua ou não, depois de 3, se ela é contínua ou não, e depois nós temos que fazer no ponto 3. Por quê? No ponto 3, ele é o ponto que a função muda de comportamento. Antes ela era uma função polinomial, e aí ela passa a ser uma função afim. Então, esse ponto 3 pode ser um ponto descontínuo. E se for um ponto descontínuo, a função não é mais contínua. Então, vamos resolver aqui a primeira questão. E como eu disse, quando ele pede para analisar a continuidade em R, nós temos que calcular, analisar se ela é contínua nesse ramo, depois se ela é contínua nesse ramo, e é isso que eu vou fazer. Então, em menos infinito a 3 fechado, a função ela é contínua porque ela é definida por uma função polinomial. Então, só isso basta para ver se ela é contínua. Polinomial. Pronto. E agora, em 3a mais infinito, a função também é contínua, porque dessa vez ela é definida por uma função afim. E a função afim é sempre contínua, assim como a função polinomial. E aí, nós temos que calcular em x igual a 3. E quando a gente calcula a continuidade em um ponto, nós temos que segurar 3 condições, que são as seguintes. 3 tem que pertencer ao domínio da função. A segunda, limite quando x tende para 3 menos de fx tem que ser igual a limite quando x tende para 3 mais de f de x, ou seja, tem que existir limite quando x tende para 3. Essa é a definição de limite num ponto. Para existir limite num ponto, limite quando x tende para 3, os limites laterais, 3 menos e 3 mais, têm que ser iguais. E a última condição é que o f de 3 tem que ser igual ao limite quando x tende para 3, de f de x. Então, vamos lá. 3 pertence ao domínio? Sim, porque ele naquele ramo de cima tem um maior ou igual. Então, 3 pertence ao domínio. Pronto, e agora vamos calcular, como eu mostrei aqui, vamos calcular o primeiro limite, limite quando x tende para 3 menos de f de x. Então, 3 menos, a gente vai pegar do ramo de menos infinito a 3, 3 menos, e é uma função polinomial, menos x ao cubo mais 5x mais 2. E a gente vai substituir o 3 menos, ou 3, aqui no x e vai ver o resultado que isso vai dar. Então, fica menos 3 ao cubo mais 5 vezes 3 mais 2. Isso vai dar menos 27 mais 15 mais 2. Isso vai dar menos 10. Então, o limite quando x tende para 3 menos de f de x deu menos 10. E agora nós temos que calcular o limite quando x tende para 3 mais de f de x e ver se eles são iguais. Se eles forem iguais, é porque existe limite quando x tende para 3. Então, limite quando x tende para 3 mais de f de x, agora nós vamos utilizar aquele outro ramo, que é a função afim definida por 4x mais 1. E aí nós substituímos agora por 3. Fica 4 vezes 3 mais 1, e isso vai dar 12 mais 1, que é igual a 13. Então, a gente acabou de ver que 13 é o limite quando x tende para 3 mais, e menos 10 é o limite quando x tende para 3 menos. E eles são iguais. Eles são diferentes, desculpa. Então, como eles são diferentes, não existe limite quando x tende para 3.
Ó, não existe limite, não existe. Quando x tende para 3, de f de x. Pronto, então a gente pode concluir que a função no ponto 3 é descontínua, ou seja, a função não é contínua em x igual a 3, portanto, ela não é contínua no intervalo do número reais. Logo, é contínua em R sem o 3. Porque, como nós vimos, em 3 menos, ou seja, de menos infinito a 3, ela é contínua. Depois, de 3 a mais infinito, ela é contínua. E só no ponto 3 que ela não é contínua. Então, ela é contínua em R sem o 3. Pronto. E agora nós vamos para a segunda questão, que é uma questão que aborda o teorema de Bolzano. Então, indica o valor lógico da afirmação. Existe pelo menos um zero da função f no intervalo menos 1 a 1 fechados. Então, quando ele fala assim, existe pelo menos um zero, existe pelo menos, a gente sabe que é o teorema de Bolzano que nós vamos abordar. E o teorema de Bolzano, ele diz o seguinte: dado uma função real de variável real, que é contínua em um intervalo a b fechado, por exemplo, com a menor do que b, para qualquer valor de kappa que esteja entre esses dois extremos, f de a e f de b, existe um c, tal que a imagem desse c, f de c, é igual a esse kappa. E é isso que ele quer saber, é um f de c que seja igual a zero. Existe pelo menos um zero no intervalo menos 1 a 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que provar é que nesse intervalo menos 1 a 1 fechado, a função é contínua. E a gente pode provar que nesse intervalo menos 1 a 1 a função é contínua porque o menos 1 a 1 está contido no intervalo menos infinito a 3 fechado. E esse intervalo menos infinito a 3 fechado é contínuo. Então, se menos 1 a 1 está contido em um intervalo que é contínuo, esse intervalo, a função nesse intervalo é contínua. Então, para fazer o teorema de Bolzano, para a gente aplicar o teorema de Bolzano, nesses intervalos, a função tem que ser contínua. Se não for, nós não podemos aplicar o teorema de Bolzano. E depois de a gente falar aqui sobre a continuidade, a gente vai ver as imagens desses extremos, menos 1 e 1. E é o que eu faço. Eu faço f de menos 1, isso vai dar, vou pegar aquela função polinomial, fica menos 1 ao cubo mais 5 vezes menos 1 mais 2. Isso vai dar, aqui, o expoente ímpar, então vai continuar negativo, vai ficar menos 1, menos com menos vai dar mais. Aqui vai dar menos 5 mais 2. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 5 dá menos 4, mais 2 vai dar menos 2. Pronto, f de menos 1 é menos 2. E agora eu vou calcular o f de 1. E o f de 1 vai ser menos 1 ao cubo, mais 5 vezes 1, mais 2. Nossa, 2 horroroso. Portanto, vai dar 6. Então, aqui a gente calculou o f de menos 1, que deu menos 2, e o f de 1 deu igual a 6. Então, o f de menos 1, ele é menor do que um zero, que é menor do que o f de 1, certo? Menos 2, 0 e 6. Então, esse zero, que é o kappa no teorema de Bolzano, ele está entre esses dois extremos, f de menos 1 e f de 1. Portanto, como ele está entre esse intervalo, entre esses dois extremos, e a função é contínua, a gente pode afirmar que pelo teorema de Bolzano, podemos concluir que existe um C pertencente a esse intervalo aqui, pertencendo a esse intervalo, menos 1 a 1, tal que f de C é zero. Então, a gente acabou de provar que existe um zero nesse intervalo. E a gente também pode calcular, responder essa questão pelo corolário do teorema de Bolzano. E o corolário do teorema de Bolzano diz que se nós multiplicarmos esses dois extremos, f de menos 1 vezes f de 1, e der um número negativo, ou seja, menor do que zero, a gente pode concluir, e a função é contínua, claro, nesse intervalo, podemos concluir que existe um zero nesse intervalo. Então, eu escrevo f de 1 vezes f de menos 1 tem que ser menor do que zero.
E nós, como calculamos aqui, deu 6 e menos 2, a gente sabe que 6 vezes menos 2 vai dar um número negativo, nesse caso, menos 12. Então, como isso aqui é um valor menor do que zero, e a função é contínua no intervalo menos 1 a 1, nós podemos confirmar, podemos concluir que existe um C pertencente a esse intervalo, tal que f de C seja igual a zero. Então, foi essa questão. É uma questão simples de um conteúdo que começa a ficar mais avançado. É simples porque são funções definidas por uma função polinomial, uma função afim, que é super simples. Daqui a pouco vai ser função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, e aí começa a complicar. Dessa forma aqui, foi super simples. Espero que tenha entendido. Muito obrigado. Valeu.